Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Essa aula foi feita com muito carinho para vocês e hoje eu vou mostrar a vocês como se fosse uma continuação da aula que vocês tiveram com o professor Cláudio sobre restaurações em resinas compostas em dentes posteriores. Eu vou mostrar a vocês quando essas restaurações elas são feitas em classe 2, tá? É importante que vocês entendam que os princípios de uma restauração de resina, eles vão ser os mesmos, independente da localização e cavidade. Ou seja, toda a tecnologia do sistema adesivo, o condicionamento ácido, adesivo, a questão dos incrementos das resinas compostas, para que a gente consiga respeitar o fator C, que é o fator de configuração cavitária, não é? Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para diminuir a contração de polimerização da resina, a gente vai continuar fazendo. A diferença é que quando nós estamos restaurando classes 2, a gente vai ter um problema a mais. A gente vai ter que se preocupar com a obtenção correta de um ponto de contato. Para que quando o paciente ele vá mastigar, ele vai colocar a sua boca para funcionar, né, no que se refere à mastigação, não haja, por exemplo, a apreensão e a aglomeração de alimentos que fiquem ali na gengiva, causando, por exemplo, problemas periodontais no futuro. Né? Às vezes os pacientes eles reclamam muito que fizeram restaurações e fica lá acumulando alimento. Então, para confeccionar esse ponto de contato da melhor maneira, eu vou mostrar para vocês 3 técnicas que nós podemos lançar mão no consultório, tá? Na clínica diária. Vocês vão aprender as 3 técnicas, mas é importante que vocês entendam que vocês vão fazer uma ou outra. Vocês vão escolher qual utilizar, dependendo do material que vocês possuam e da condição do dente que ali esteja presente, ok? Isso tudo, durante a aula, eu vou mostrar para vocês. Vocês têm um kit que foi indicado para vocês na disciplina, que vocês vão utilizar na clínica. Eu vou explicar para vocês o conteúdo desse kit, né? Daqueles que vamos usar nessa prática, tá bom? Mas que vocês entendam que são 3 técnicas diferentes, todas visando manter uma possível obtenção do ponto de contato da forma mais efetiva, para que a restauração, além de estar com a lisura legal, superficial legal, e estar correspondendo a todos os mecanismos que nós podemos fazer para controlar a contração de polimerização, além dela estar bonita, ou seja, esteticamente favorável, a restauração de classe 2, ela precisa ter um correto ponto de contato para que ela seja funcional, tá bom? Então agora nós vamos começar, eu vou mostrar a vocês passo a passo da confecção de resina composta em dentes posteriores, e aí na hora de confeccionar esses artifícios para obtenção de pontos de contato, eu vou subdividir essa aula em 3 módulozinhos que vocês vão entender quais seriam essas possibilidades, ok? Espero que vocês entendam. No início, nós vamos fazer a restauração classe 2, exatamente como qualquer restauração, ou seja, nós vamos fazer o isolamento absoluto, confecção de amarrias, fazer a profilaxia, o condicionamento ácido, primeiro pelo esmalte e depois condicionando essa dentina por tempos diferentes. Depois disso é que a gente vai fazer a utilização das matrizes, cunhas, e aí a gente vai optar por a utilização de uma matriz e cunha e fazer uma técnica convencional, ou a utilização de uma matriz e uma cunha que pode ser elástica ou de madeira, com a utilização da pérola de resina, também para otimizar esse ponto de contato, ou a gente vai optar por usar o Contact Gold associado às matrizes e cunhas também,
que vocês têm no kit, tá bom? E aí, depois de remover todo esse aparato, vocês vão continuar a fazer o acabamento, polimento, ajuste oclusal, conforme vocês vão aprender também na disciplina, tá bom? Vamos lá! Olha, pessoal, vocês foram orientados a comprar esse kit da TDV. Aqui nesse kit existem vários instrumentos, vários acessórios que vão otimizar a confecção das restaurações de vocês na clínica. Dentre eles, vocês vão encontrar alguns materiais que a gente vai utilizar na confecção de restaurações classe 2 em resina composta. Então, vocês vão ter esses dois instrumentos aqui, ó, que eu estou apontando, que a gente chama de Contact Gold. Eu vou explicar a vocês nessa aula como é que a gente utiliza. Vocês vão ter esse grampo, que vai ser importante para estabilizar a matriz, tá bom? As matrizes que são pré-fabricadas, que são essas de metal, elas têm, vocês vão ver que elas têm diferentes tamanhos. E esses diferentes tamanhos exatamente estão associados ao tamanho do dente que vocês vão estar utilizando. Então, às vezes, vocês vão ter que experimentar para ver qual melhor se adapta. Lembrando que essa curvinha aqui, ó, tá vendo que a matriz pré-fabricada ela tem uma curvinha aqui, ó, que eu tô mostrando aqui nessa parte de cima. Essa curvinha, pessoal, ela deve ser colocada para oclusal, tá? Que é onde a gente vai fazer a crista marginal. Também vocês vão ter as cunhas de madeira, que às vezes vocês vão utilizar, vão lançar mão com esse sistema, ou vocês podem também usar as cunhas elásticas, tá bom? Ou vocês vão usar de madeira ou as elásticas, dependendo do sistema que vocês tiverem e da possibilidade que vocês tiverem naquele dente. Então, muitas vezes, vocês vão ver que não é possível colocar as cunhas elásticas ou que a cunha de madeira não está sendo facilitada, e aí a gente vai escolher qual o melhor material a ser utilizado, tá certo? Lembrando que as cunhas elásticas, elas vão ter tamanhos diferentes, não sei se vocês conseguem visualizar. Na verdade, não são nem tamanhos, são espessuras diferentes, tá? Essas espessuras diferentes, elas estão associadas com a altura da cavidade que a gente vai restaurar. Então, ó, se vocês podem visualizar bem aqui, ó, tá vendo que a verde ela é mais estreita que a amarela, que é mais estreita que a azul? E aí vocês vão, por exemplo, em dentes mais separados, dentes que a cavidade estiver muito distante da gengiva, aí vocês vão utilizar uma mais larga, uma mais grossa. Se os dentes eles são muito próximos entre si, a cavidade ela estiver lá embaixo, bem próxima à gengiva, a gente vai já optar por uma menos espessa, que é a verde, e assim sucessivamente. No início, pessoal, às vezes a gente precisa experimentar mesmo, tá? Experimentar para ver qual melhor vai se adaptar, tá certo? Quanto a esse instrumento aqui, Contact Gold, ele também vai ajudar a gente na confecção de um correto ponto de contato. Então, se vocês prestarem atenção, ele vem em 2 unidades, tá? E um deles vocês vão ver a letra S, como aqui tá dizendo, ó, S. E aqui, ó, a letra L. L de large, de mais espesso. E S de small, menor. Então, o L vocês vão usar quando a cavidade ela for um pouquinho maior. Não sei se vocês conseguem ver. Essa extremidade é mais estreita. É o S, small. E essa extremidade mais larga, que é o large. E em uma das extremidades tem escrito o nome mesial e no outro escrito distal, tá? A mesial significa que a gente vai usar essa ponta na cavidade que for mesial. E a distal, a gente vai utilizar essa extremidade quando a cavidade for distal, tá certo?
Então, pessoal, aqui está a nossa classe 2. Uma cavidade mesio-oclusal, como vocês estão vendo. E a gente vai começar a fazer a nossa restauração como qualquer outra. Então, depois de feito o isolamento absoluto e confeccionado as amarrias e invaginado o lençol, vocês vão fazer o procedimento de profilaxia com pedra pomes e água, como na restauração convencional de resina composta. A gente vai fazer a profilaxia lembrando de sempre ter uma escova compatível com o tamanho da lesão. Depois de lavada e secada a cavidade, a gente vai fazer o condicionamento ácido, lembrando de iniciar sempre pelo esmalte e depois é que a gente vai condicionar essa dentina, lavar e secar abundantemente. Depois de lavar e secar, não é? A gente vai agora utilizar o sistema adesivo. E aí o importante nessa fase é que vocês entendam que a gente tem esses aplicadores, ó, que a gente chama de microbrush, e eles têm diferentes tamanhos. Esses diferentes tamanhos exatamente são porque existem cavidades diferentes. Ó, até mostrar a vocês como a gente tem que estar atento, tá vendo que às vezes ficam os pelinhos do algodão, a gente tem que remover. Então, nesse caso, esse meu aplicador, ele é satisfatório, porque ele consegue penetrar na cavidade totalmente para poder fazer a aplicação correta do sistema adesivo. Que nesse caso é um sistema adesivo convencional, certo? Então, ó, a gente vai passar o sistema adesivo. Não precisa ficar angustiado nessa hora. A gente tem tempo. Tira a luz do refletor nesse momento. E também na hora da aplicação da resina. Espalha, passa. Pode até friccionar em todas as paredes para a gente ter a segurança, exceder também esse limite. Deixa eu só tirar esse pelotinho esse fiapinho de algodão que ficou. E aí, ó, pessoal, a gente pode esperar um pouquinho, dar um leve jato de ar e depois a gente reaplica. Muito importante vocês entenderem, pessoal, que a ponta aplicadora ela não deve estar empoçada de adesivo. Por exemplo, como agora eu vou mostrar para vocês, ó. Então, aqui, ó, tem um excesso de adesivo. Não é isso que a gente quer. Então, a gente pode remover um pouco de excesso e deixar essa ponteira com menos excesso de adesivo, porque a gente não quer empoçar o sistema de adesivo, principalmente aqui no fundo, nas paredes de fundo da cavidade, tá? Por isso que a gente orienta vocês a não colocarem a matriz nesse momento, porque às vezes, quando a gente coloca a matriz, há uma tendência maior de que a gente permita que haja esse acúmulo de adesivo no fundo da cavidade. E aí, depois a gente vai polimerizar, tá bom? Então, agora que eu já confeccionei meu isolamento absoluto, as amarrias, invaginei o meu lençol, fiz a profilaxia, condicionei o elemento que a gente vai restaurar, apliquei o sistema adesivo, agora nós vamos aplicar a matriz. E aí, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos começar a usar aqueles utensílios que eu falei para vocês. Se lembra que eu falei que as matrizes, elas podem ser de vários tamanhos. Então aqui, ó, eu tenho uma matriz pré-fabricada, que ela tem um tamanho maior e outro menor. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver. Essa matriz, ó, ela é um pouco maiorzinha do que essa, vocês concordam? Às vezes a gente não consegue só com o olho identificar, às vezes a gente precisa
e experimentar. Então, vamos experimentar essa mais larga. Vou experimentar mais larga. Mesmo essas largas sendo indicadas para dentes posteriores, molares, olha só. Eu achei que ela ficou muito alta. Ó, não tem nem espaço para eu fazer a minha crista, para eu instrumentar direito essa resina. Eu nem vou visualizar bem. Então, nesse caso, eu vou lançar a mão de uma matriz um pouco mais estreita, como essa. E aí, lembrando, ó, que essa curvinha dela, deixa eu mostrar a vocês bem direitinho, essa curvinha aqui, ó, que eu tô apontando, ela fica para a oclusal. E ela, ó, ela é curvadinha também, ela é côncava. A gente vai posicionar como se ela estivesse abraçando o dente que a gente quer restaurar, que no caso é esse primeiro molar inferior, é o dente 36, tá bom? Independente da técnica que a gente vai lançar a mão, hoje vocês vão aprender a usar essas matrizes pré-fabricadas. Ou seja, a gente vai usar ela associada à cunha de madeira ou às cunhas elásticas. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma cavidade muito profunda. A altura, a distância entre o final dessa cavidade e a gengiva, ela é muito pequenininha. Então, eu vou usar uma cunha elástica da mais estreita, que é a verde. Lembra que eu mostrei para vocês que as cunhas elásticas, elas podem ser... Lembram que eu falei para vocês que as cunhas elásticas, elas podem ter diferentes espessuras? E a gente vai lançar a mão delas dependendo dessa altura da cavidade ou profundidade. Então, quanto mais profunda, a gente vai usar mais a estreita. Quanto mais rasa, a gente vai usar uma cunha elástica mais espessa. Caso a gente já escolheu a matriz de tamanho menor. E aí a gente vai usar uma pinça porta-grampo, olha, que vocês conhecem, para introduzir a cunha elástica. A gente coloca a pinça porta-grampo, encaixa a terminação dela nas perfurações que existem nessas cunhas e a gente pressiona a nossa pinça porta-grampo e essa cunha ela vai esticar. E a gente posiciona ela no movimento de vai e vem. E ó, ela estabiliza mais ainda essa matriz. E aí vocês podem também remover do grampo de vocês essa estrutura aqui amarelinha, que ela sai por deslizamento, você remove. Depois de posicionada a cunha, você, com o auxílio de uma pinça porta-grampo também, você pega o seu anel que vem no kit, apreende ele e encaixa as terminações desse anel exatamente nesses orifícios da cunha, estabilizando ainda mais essa matriz. E tá pronto o conjunto que vai permitir com que a gente consiga obter um ponto de contato mais efetivo. E como nós podemos fazer isso? E aí, feito esse conjunto já formado, cunha, matriz e o anel, se for possível colocá-lo, a gente vai aprender como otimizar a obtenção desse ponto de contato. A primeira técnica que eu vou ensinar a vocês é a técnica convencional, tá bom? A gente vai aprender a
fazer uma inserção incremental de resina composta, otimizando ainda com uma manobra que a gente faz na matriz, que é o brunimento, e a gente vai assim fazer com que haja uma restauração classe 2, onde o ponto de contato ele foi respeitado, ok? Então vamos para ela. Então, para essa primeira técnica, a gente vai utilizar um instrumento de ponta romba, que pode até ser uma espátula mesmo de resina, tá? E a gente vai fazer um brunimento dessa matriz. O que é isso? A gente vai comprimir o instrumento de encontro à matriz, onde a gente deseja obter o ponto de contato. A gente faz uma pressão para que essa matriz ela seja deformada e a gente consiga obter um correto ponto de contato depois que a gente tiver restaurado, tá bom? Então a gente faz esse brunimento. Vocês percebem que eu deformei a minha matriz, tá? E agora a gente vai iniciar a restauração. Lembrando de que a gente vai usar uma técnica incremental, utilizando pequenos incrementos, e assim a gente vai fazendo a nossa restauração. Como se trata de uma classe 2, a gente sempre vai começar essa restauração pelas paredes proximais, onde está a cavidade. Nesse caso, uma mésia oclusal, a gente vai começar pela parede mesial aqui e a gente vai reconstruir, ó, encostando esse incremento na parede de fundo. E aqui nesse caso eu escolhi a parede lingual. A gente podia fazer esse primeiro incremento como uma pirâmide encostada na parede vestibular, mas eu escolhi começar pela parede lingual. Isso é aleatório, tá bom? É da preferência de cada um. Então a gente vai fazer um incremento em forma piramidal, tá? Tentando assim reconstruir essa parede. Então tá aqui meu primeiro incremento. É importante que vocês entendam que esse incremento ele não deve encostar na parede vestibular. O segundo incremento também vai ser colocado na forma piramidal, sendo que agora eu vou colocá-lo em contato com a face vestibular. Ok? Então, ó, não sei se vocês conseguem ver, eu tenho duas pirâmides, tá? E aqui nessa superfície, ó, não tem nada. E a gente polimeriza. O terceiro incremento, a gente vai continuar a fazer essa caixa proximal. Agora é como se eu fosse unir tudo, ok? E a gente vai acomodando essa resina. Lembra que na primeira técnica que eu mostrei para vocês, a gente vai fazer o brunimento da matriz e depois fazer aqueles incrementos de forma piramidal, para depois fazer o terceiro incremento, que é aquele que corresponde ao fechamento dessa face mesial ou distal. Na técnica número 2, que é outra técnica, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer a utilização da matriz pré-fabricada, como eu expliquei, e escolher se vai usar uma cunha de madeira ou uma cunha elástica, como eu mostrei para vocês. A gente vai usar aquele anel que vem no kit de vocês, como eu mostrei para vocês, isso tudo igual. Nessa segunda técnica, a gente vai também fazer
os incrementos de forma piramidal, deixando aquele espaço no meio, lembra? Sendo que, diferente de fazer o brunimento, a gente vai deformar essa matriz de outra maneira. A gente vai deformar ela com o que a gente chama de pérola de resina. E isso eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, pessoal, tá aqui a minha cavidade com a minha parede mesial já quase toda feita. Então, aqui eu fiz isolamento, fiz as amarrias, coloquei a minha matriz, a minha cunha elástica, o grampo, e eu vou usar agora a técnica da pérola de resina. Eu não fiz o pré-brunimento da minha, o brunimento da minha matriz, mas eu coloquei os meus incrementos, como eu tinha mostrado a vocês, de forma piramidal, tá? Paralingual, para vestibular. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um incremento de resina bem pequenininho, que vou fazer uma bolinha com ele e vou uma bolinha aqui, ó, e vou polimerizar. Essa bolinha, que fica parecida com uma pérola, por isso que a gente chama pérola de resina. Então, a gente polimeriza esse incremento bem pequenininho. Quanto menor a cavidade, menor esse incremento. E a gente vai reservar esse incremento junto com essa espátula na nossa bancada. E aí, paralelo a isso, a gente vai pegar um pequeno incremento, como vocês sabem, como se a gente estivesse fazendo aquela técnica incremental que eu mostrei para vocês. E aí eu vou colocar, ó, esse incremento aqui, como se eu estivesse reconstruindo essa parede, normalmente, como da outra forma. Sendo que eu não vou polimerizar. Eu vou pegar aquele instrumento que eu deixei reservado com a minha pérola de resina, eu vou introduzir nessa cavidade, e a gente, ó, pressiona ela contra aquele incremento. No que a gente pressiona, a gente polimeriza. Com a espátula pressionando esse conjunto, ok? Pessoal, agora que eu expliquei para vocês uma técnica convencional de como obter esse melhor ponto de contato e uma segunda técnica, que é aquela que a gente utiliza a pérola de resina, agora eu vou mostrar para vocês outra possibilidade de se obter uma deformação dessa matriz capaz de permitir que haja esse ponto, essa confecção do ponto de contato, que é utilizando-se do instrumento que vocês possuem, que é esse instrumento aqui, ó, que chama Contact Gold, tá bom? Como nos dois exemplos eu utilizei uma cunha elástica, agora eu vou mostrar para vocês como fica o conjunto matriz pré-contornada, cunha de madeira e aquele grampo. A única diferença é que no kit de vocês usam com a matriz, com a cunha elástica, o grampo, ó, sem o elásticozinho amarelo na ponta. Mas quando a gente vai utilizar a cunha de madeira, é importante que esses elásticos estejam posicionados, porque isso vai permitir uma melhor apreensão desse material e uma melhor adaptação, tá? Então, a diferença é que ele vai estar com essa borrachinha. E no outro caso, quando a gente usa as cunhas elásticas, eles não vão estar, tá bom? Então, agora eu vou mostrar a vocês o passo a passo para utilização do Contact Gold nas restaurações de resinas compostas classe 2, tá bom? Nesse caso, era uma cavidade mesial,
tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, tá aí a nossa classe 2. Considerando que vocês estão mais sabidos do que eu em relação a matrizes e cunhas, porque vocês tiveram uma aula maravilhosa com a professora Renata, tá aqui a minha cunha posicionada de madeira, a minha matriz. A gente observa que não há solução nenhuma de continuidade aqui. E eu vou usar o meu grampo para obter uma maior efetividade dessa estabilização dessa matriz, tá bom? Então, aqui vou colocar o grampo, ok? Eu queria mostrar a vocês como eu coloquei, para vocês observarem como fica esse conjunto. Então, vamos lá. Aqui tá a minha cavidade de classe 2 e agora eu vou mostrar para vocês outra forma de se obter um correto ponto de contato, que é utilizando o Contact Gold. Tudo vai acontecer primeiramente da mesma forma, tá? Todos os passos para uma restauração normal. A primeira diferença acontece nesse momento. O primeiro incremento a gente vai utilizar da mesma forma, tá? De forma piramidal. Para ficar um pouco diferente, eu vou escolher agora a vestibular, que das outras vezes eu só tinha feito, mostrado a vocês, a gente começando como se fosse pela lingual. Então, ó, mesma forma, incremento piramidal, tá certo? A gente vai deixar que essa resina ela se acomode bem na parede de fundo e na parede, nesse caso, vestibular. Ok? Tá vendo que eu fiz uma pirâmidezinha? Vocês conseguem ver? Tá? E aí, a diferença, pessoal, em relação àquelas outras duas técnicas, é que agora, antes de polimerizar, eu vou utilizar o meu instrumento da seguinte forma. Ó, eu fiz o meu primeiro incremento de forma piramidal, tá vendo? Em contato com a matriz e com a superfície vestibular. E eu vou pegar o meu Contact Gold, que nesse caso a cavidade vai ser o Small, porque a gente já experimentou. E eu vou posicionar ele onde está escrito mesial, encostar ele e apertar ele, puxar ele para mesial, de forma a pressionar a matriz contra o dente lateral, o dente oposto, para poder deformar essa matriz. E aí, ó, eu venho com o polimerizador. E aí a gente vai continuar a nossa restauração como a gente já aprendeu a fazer e eu já ensinei a vocês. E vocês também aprenderam com o professor Cláudio. A gente vai colocar o segundo incremento. Agora, para a lingual, não é? Porque o primeiro foi para vestibular. Então, a gente vai, ó, acomoda essa resina lá na parede de fundo. Vem trazendo essa resina para cá, para a lingual. E a gente vai continuando nossa restauração como eu já ensinei a vocês, tá bom? Esse último incremento, ele já vai ser bem pequenininho, porque ele já vai estar quase, essa parede mesial vai estar quase toda pronta. Então, a gente vem, acomoda a resina para terminar de fazer essa face, que nesse caso é a mesial. Pessoal, agora que vocês já aprenderam que quando a gente vai fazer uma restauração classe 2, a gente precisa utilizar de matrizes e cunhas, ok? E essas matrizes e cunhas, elas podem ser de diferentes formas. Uma delas são as matrizes
pré-contornadas, que foi a que eu mostrei para vocês hoje, ok? Então, além disso, vocês também aprenderam o quê? Que a gente, além de lançar mão desses artifícios, a gente precisa confeccionar um ponto de contato ideal. E a gente pode confeccioná-lo ou usando uma técnica convencional incremental, sempre lembrando de quando usar essa técnica, a gente tem que fazer o brunimento dessa matriz. Ou a gente pode fazer aquela técnica onde a gente utiliza a pérola de resina para deformar essa matriz, né? Junto com o terceiro incremento que não vai estar polimerizado, a gente vai polimerizar o conjunto pérola de resina e último incremento. Ou 3, utilizando o Contact Gold, que foi o que eu mostrei para vocês agora. Quando essa parede mesial ou distal ela estiver feita, aí vocês vão seguir conforme eu vou mostrar agora. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão remover todo esse conjunto. Matriz, cunha, o grampo que está lá segurando, ajudando a estabilizar mais essa matriz. A gente remove tudo, porque agora essa cavidade virou uma cavidade classe 1, ok? E aí, se vocês removem, antes de começar a fazer a outra restauração, ou seja, continuar a restauração, na verdade, vocês vão conseguir visualizar se houve já a formação, se ficou legal o ponto de contato ou não. Porque se não ficou, vocês conseguem remover o que foi feito e refazer a restauração, para não precisar terminar a restauração toda por completo e só depois perceber que não ficou legal, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou mostrar a vocês como seria a continuação dessa restauração, que vocês provavelmente já sabem bem, porque já tiveram aula disso, tá bom? Então, olha só, como eu tinha dito a vocês, depois que a gente terminou de fazer essa face, a gente vai poder remover todo o conjunto. E como é que a gente remove, tá? A gente remove primeiro esse anel, tá? Depois a gente vai remover a cunha. E por último, a matriz. Ok? Então, aqui tá, a face mesial tá feita, né? Observe que tem um excesso, mas o principal que nós devemos fazer agora é perceber se o ponto de contato, ele foi bem executado ou não. Então, a gente pode usar um fio dental para observar, tá bom? Então, aqui, ó, eu passo o fio dental e vejo que o ponto de contato, ele está preservado. O meu fio dental, ele entra e sai com uma certa dificuldade. Eu coloco, percebo que rompe o ponto de contato e depois ele sai, independente desse excesso. Então, tá aqui, ó. O meu ponto de contato, ele foi bem estabelecido, tá bom? E aí, agora, ok, tem um excesso, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Agora, eu vou continuar a minha restauração como se fosse uma classe 1 convencional, ok? Vamos lá? Então, vamos lá.
Só para mostrar para vocês que mesmo sem ter feito o acabamento e polimento ainda, ó, é possível já perceber que, embora exista esse excesso aqui na mesial, ó, o fio dental ele passa rompendo o ponto de contato, tá? Com acabamento e polimento, essa parte mais áspera ela vai embora, tá bom? Mas aqui, ó, para mostrar para vocês que o ponto de contato ele foi estabelecido. Então, pessoal, tá aqui nossa restauração finalizada. E olha, o nosso ponto de contato aqui bem estabelecido. Espero que eu tenha conseguido demonstrar de forma didática para vocês esse passo, não é? Nas restaurações em dentes posteriores, na confecção dos corretos pontos de contato, e que vocês consigam lançar a mão desses instrumentos que vocês têm de forma a facilitar e de tornar os trabalhos de vocês mais corretos, mais coerentes, respeitando sempre os princípios. Lembre-se que agora nós estamos pensando em resinas compostas e não mais em amálgama. E como o material diferente, a gente precisa respeitar os princípios independente de que localização nós vamos utilizar. Então, por exemplo, isso que eu falei para vocês cabe perfeitamente num premolar, numa restauração MOD. Agora, lembrando que se a restauração ela for MOD, a gente vai utilizar o grampo e a cunha em uma face, depois vamos remover, colocar na outra face, para assim terminar a restauração. Por quê? Porque a cunha e o grampo, eles vão fazer uma pequena pressão nos dentes de separação e isso vai compensar a espessura da matriz. Então, se a gente coloca duas cunhas, dois grampos, duas matrizes no mesmo dente, uma referente à cavidade mesial e a outra referente à distal, a gente não vai estar favorecendo a obtenção do ponto de contato, e sim a sua não obtenção, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um beijo a todos.